Bom dia, boa tarde e boa noite. E o arquivo SCP de hoje é o de número 3663. Vamos começar. Item número SCP-3663. Classe do objeto: Euclid Keter. Nível de ameaça: laranja. Procedimentos especiais de contenção. SCP-3663 está atualmente localizado no que antes eram os túneis de manutenção do Sítio 54. Para prevenir a demanifestação, nenhum funcionário deve ter acesso à área, e esforços devem ser feitos para reduzir os níveis de umidade dos túneis. Caso SCP-3663 se demanifeste, a FTM-NU4, cortadores de caixa, deve ser mobilizada, com o objetivo de localizar SCP-3663 e B, com o objetivo de A. Localizar SCP-3663 e B. Prevenir qualquer dano à entidade. Se possível, SCP-3663 deve ser equipado com dispositivos de rastreamento GPS para ajudar na contenção. Assim que for localizado, SCP-3663 deve ser transferido para uma rede de tubulação móvel e reenviada ao Sítio 54. Esforços devem ser realizados para desencorajar SCP-3663 de se transportar para uma localização cerca de 2 km de distância de SCP-015. Descrição: SCP-3663 é uma entidade humanoide construída principalmente de papelão, na forma de caixas e tubos, fita adesiva e barbante. SCP-3663 é totalmente capaz de movimento e vocalização por meio de um mecanismo desconhecido e provou ser sapiente, respondendo a perguntas e reagindo ao ambiente próximo. O interior de SCP-3663 contém papelão grosso de modelos de papel de todos os principais órgãos humanos, com lã colorida representando os vasos sanguíneos e o sistema nervoso. SCP-3663 não exige que esses componentes funcionem, e sua finalidade na entidade é: SCP-3663 é capaz de transportar instantaneamente a si mesmo e a outros objetos por longas distâncias, sem limite máximo para o alcance da entidade observada. O método pelo qual isso é realizado é atualmente desconhecido, embora sabe-se que o contato físico com a entidade é necessário. Apesar de ser capaz de utilizar suas habilidades independente da localização física, SCP-3663 mostrou extrema preferência por regiões 3663 aplicáveis, definido como um espaço fechado semelhante a um túnel ou rede de espaços, medindo pelo menos 40 centímetros de diâmetro, e, invariavelmente, escolherá se manifestar dentro de tais áreas. O comportamento de SCP-3663 é facilmente previsível quando não é influenciado por forças externas. A entidade se envolverá em um padrão cíclico simples de ações, que foram registradas da seguinte forma: 1. SCP-3663 se manifestará em uma área 3663 aplicável, emitindo vocalizações baixas e balançando os braços de forma a sugerir uma tentativa de intimidação ou susto. A entidade começará a percorrer a área, pousando periodicamente para emitir ruídos cada vez mais altos. 2. SCP-3663 tentará fazer o seu caminho em direção a qualquer sujeito humano na área. Observe que, se nenhum objeto estiver por perto, esta ação não irá começar, e SCP-3663 simplesmente permanecerá na área indefinitivamente. Raramente, SCP-3663 foi observado perseguindo sujeitos fora das áreas 3663 aplicáveis, a uma distância de, no máximo, 50 metros. 3. O sujeito é agarrado pela entidade e experienciará apreensão elevada e ou paranoia. SCP-3663 se demanifestará. 4. SCP-3663
se manifestará em uma segunda localização 3663 aplicável, junto com o sujeito, que está invariavelmente inconsciente, mas ileso. Depois de liberar o sujeito e se mover para uma curta distância, SCP-3663 se demanifestará pela segunda vez, reaparecendo em um terceiro local e iniciando um novo ciclo. Se em qualquer ponto durante este ciclo SCP-3663 for danificado, de uma forma para inibir o movimento, ou for movido para mais de 50 metros de uma área 3663 aplicável, ele se demanifestará instantaneamente, retornando ao início de um novo ciclo em um estado reparado. Pequenos danos, como pequenos cortes ou rasgos, não desencadearão este efeito. Adendo 1. Registro de entrevista 3663-1. Entrevistado: SCP-3663. Entrevistador: Pesquisador Doyle. Prefácio: a entrevista a seguir foi conduzida por meio de sistemas de gravação audiovisual bidirecional embutidos em uma câmera de entrevista improvisada, localizada dentro da área de contenção central de SCP-3663. Anteriormente, os túneis de manutenção do Sítio 54. Iniciar registro. Olá, SCP-3663. Eu estava querendo saber se o monstro do túnel... Como? Eu sou o monstro do túnel. Não SCP-3663. O monstro do túnel. Este sou eu. Eu entendo, então... monstro do túnel. Por que você faz o que faz? Movendo as pessoas ao seu redor, eu digo. O monstro do túnel captura pessoas. Esse sou eu. Sou o monstro do túnel. Eu capturo pessoas e as levo para os túneis onde moro. Nos túneis, os canos. Eu sou o monstro do túnel. Eu percebi isso. Mas o que você espera alcançar fazendo isso? Você parece escolher seus locais aleatoriamente. Então me parece que você não está realmente fazendo muita diferença. Você poderia facilmente... Por favor, pare! É o que eu faço. Eu tenho que fazer. Eu não sou... Eu sou o monstro do túnel. Eu sou... Por favor, pare! O quê? Estamos tentando ajudá-lo aqui. Você não pode querer passar todo o seu tempo no subsolo. Podemos levá-lo e te estabelecer aqui como seu próprio quarto. Você não teria mais que rastejar nesses canos sujos. Isso não soa bem? O que me diz? Por favor, eu sou o monstro do túnel. Eu não quero fazer isso. É o que eu faço. Eu quero isso. Eu sou o monstro do túnel. Eu faço isso. Sou a coisa do túnel. O monstro do túnel. Neste momento, duas manchas úmidas são observadas se formando na face de SCP-3663. Nos canos, se escondendo nos túneis, indo te pegar. Eu tenho que fazer isso. Por favor. A superfície frontal de SCP-3663 começa a perder a integridade estrutural devido a danos acumulados por água. Por favor, eu não quero mais brincar. Eu sou o monstro do túnel. Os túneis. Eu sou o centro do túnel. Tudo bem. Ok. Isso é tudo por hoje. Obrigado. Fim do registro. Devido à possibilidade de danificar gravemente SCP-3663 até o ponto de iniciar um novo ciclo e uma quebra de contenção, nenhuma outra entrevista está sendo agendada para um futuro previsto. Adendo 2. Evento 3663 Delta. Em 2020, o comportamento de SCP-3663 divergiu brevemente dos padrões estabelecidos. Às 2h20, a entidade saiu dos túneis de manutenção do Sítio 54 e começou a emitir vocalizações superiores a 80 decibéis. Essas vocalizações, descritas como aflitas pela equipe local, tiveram um profundo efeito psicológico,
colocando muitos funcionários em estado de choque. Por 4 horas, SCP-3663 vagou pelas instalações atacando funcionários e se envolvendo em vandalismo de pequena escala nas instalações. É de se notar o fato de que SCP-3663 tentou repetidamente a automutilação por meio de facas, canos, torneiras de água e armas de fogo. Embora a SCP-3663 tenha sido destruído repetidamente neste processo, ele posteriormente se remanifestou no duto de ar mais próximo ou na área de manutenção. Após o evento, 2 corpos de ex-funcionários foram recuperados dentro do Sítio 54. As autópsias mostraram que a causa da morte foi um acúmulo de resíduos de papel e celulose de madeira em todos os principais vasos sanguíneos, assim como nas narinas, tubos de ouvido e na maioria dos sistemas digestivo e respiratório. Descobriu-se que vários outros membros da equipe foram afetados em uma escala menor, mas espera-se realizarem recuperações completas. A classe do objeto da entidade e a definição de uma área SCP-3663 aplicável foram atualizadas de acordo. A coleta de informações subsequentes revelou que esse evento coincidiu quase exatamente com a morte de PDI-3663-1, que morreu de causas naturais aos 79 anos. Antes de sua morte, o indivíduo em questão levava uma vida totalmente normal, sem conexões com quaisquer outros grupos, indivíduos ou objetos anômalos. As tentativas de estabelecer uma conexão com a criação ou origem de SCP-3663 estão em andamento. Adendo 3. Registro de descoberta. Prefácio. A seguir está a transcrição do vídeo 3663-1, recuperada de uma filmagem de uma CCTV civil em Redigido. A filmagem mostra a primeira evidência registrada da existência de SCP-3663. Antes desta data, nenhum registro, avistamento ou distúrbio físico, sugerindo atividade anômala relacionada com a entidade, foi encontrado. Iniciar transcrição. 9/8/1979. Meia-noite. 2 crianças pequenas, ambas do sexo masculino, com idades entre 8 e 12 anos, são vistas brincando em um canteiro de obras abandonado. Uma, designada PDI-3663-1, está correndo da outra, designada como PDI-3663-2, que está vestindo um traje de papelão grosso semelhante a SCP-3663. Meia-noite e 23. Ambos os indivíduos saem do campo de visão da câmera brevemente antes de retornar. A brincadeira que eles estão brincando parece girar em torno de 2 perseguindo 1, através de um sistema de drenagem de água inacabado. PDI-3663-2 repetidamente agarra 1 e tenta puxá-lo para o fundo do túnel, da mesma forma que PDI-3663-1 usa uma série de armas imaginárias para se defender dos ataques. 1h04. Observa-se que o céu escurece ligeiramente à medida que o PDI-3663-1 passa por um pedaço de tubo, e PDI-3663-2 é visto falando, agarrando 1 e puxando-o para cima. PDI-3663-1 o afasta, aparentemente com raiva. PDI-3663-2 recua como se estivesse sido atingido. E 30. PDI-3663-2 começa a tremer, enquanto o céu visível continua a escurecer. PDI-3663-1 agarra a própria cabeça, apontando para PDI-3663-2 e gritando. Ambas as crianças parecem extremamente angustiadas. 1h50. PDI-3663-2 tenta, sem sucesso, remover a parte superior de seu traje. 2h49. As imagens da câmera são perdidas, substituídas por estática. Um barulho contínuo é ouvido. Todos os outros dispositivos eletrônicos em um raio de 200 metros também são registrados como tendo falhados simultaneamente. 4h12. As imagens da câmera voltam. Nenhum indivíduo está à vista e nenhuma anomalia adicional é observada. 6h08.
SCP-3663 é visto passando pela câmera. A entidade treme brevemente, arranhando seu rosto, antes de se demanifestar. Fim da transcrição. PDI 36631 foi posteriormente encontrado inconsciente em uma linha de metrô abandonada, a mais de 4.000 quilômetros de distância. Ele não demonstrou ter nenhuma memória de SCP-3603 ou PDI 3603-2 e alegou que estava brincando sozinho. A reintegração social do sujeito ocorreu sem complicações. Até o momento, nem PDI 3663-2 e nem qualquer registro de sua existência foram recuperados. Fim do registro.